Adoro estar ao vivo. Tá me ouvindo, Andy? Estou ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo botar. Peraí. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui, vou botar os meus fones. Vamos ver. Não estou te ouvindo, Andy. Tu tá me ouvindo? Ah, deu sinal. Agora tá melhor? Dá para me escutar? Ah, agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Tá, então vou deixar sem o fone, então. Tá bem, vamos lá. Mas alguém não me escuta? Será que alguém não tá me Não, escutando? alguém falou ali, mas eu acho que agora já estão escutando, eu acho. Bem, agora estão me escutando. Tá bom? Então tá. É alguma coisa com o meu fone. Hoje, durante o dia, também deu um probleminha. Então, boa Provavelmente. Vamos lá. noite. Boa noite, Everton. Tudo bom? Boa noite, Seja Wendy. Boa noite a bem-vindo. todos aí. Seja bem-vindo, então, à nossa live do projeto Educação Financeira em tempos de Covid e para todo qualquer tempo, né? Porque educação financeira é para qualquer tempo, né? Agora que a gente está com essa pegada aí mais forte, né, de trabalhar a educação financeira. Para quem não me conhece, eu sou a professora Wendy, sou professora na Faculdade de Ciências Econômicas, no curso de Ciências Contábeis, e eu estou coordenando um projeto de educação financeira, já é um projeto, um programa, na verdade, que já vinha de outros tempos, e agora com esse nosso cenário, então a gente abriu um projeto, um braço, né, do programa, que é com ênfase em divulgar e disseminar a educação financeira nesse período, e o nosso projeto ele tem várias frentes, tem várias formas de atuar. O nosso principal objetivo. Tu tá bem aí? Pegou uma gripezinha aí, Everton? Não, não, só me ajeitando, esperando. Tá nervoso, tá nervoso. Não, tranquilo, tranquilo. Então, o nosso projeto tem por objetivo disseminar conteúdo relacionado à educação financeira, despertar esse interesse, despertar e provocar um pouquinho também as pessoas. E as lives que nós temos feito nas segundas-feiras têm por esse objetivo, então sempre trazendo algum convidado, um especialista para bater um papo. A gente também tem outras frentes aí, a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, no decorrer aí da nossa conversa, o pessoal da equipe vai estar passando aí alguns links, né? Então, para quem está nos acompanhando, quem vai assistir depois, né, também, porque essa nossa live acaba sendo visualizada também pela nossa comunidade, né? Então a gente até faz questão de fazer no Instagram da FCE para que a gente tenha um maior número, né, de audiência também. Então hoje eu convidei o Everton Lopes, né, para participar aqui conosco. O Everton, eu vou fazer a minha apresentação do Everton e depois eu vou deixar para que ele fale um pouquinho dele, né? Tá bem. Então, o Everton, eu tive a felicidade de conhecê-lo, né, numa ocasião em que eu estava organizando a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele foi um super parceiro que levou a parceria a nível nacional, foi bem legal e foi bacana porque a gente acabou identificando assim essa vontade, esse espírito, né, pela educação financeira que carece, né, de pessoas que se mobilizem para isso, né? Então, eu fiquei bastante feliz assim em poder te ter como parceiro, né? E depois ainda descobri que tu foi colega do meu esposo, né? Então foi bem legal, assim, né? Esse mundo é muito pequeno mesmo, né? Em relação às pessoas
estarem conectadas e se ajudarem, né? Isso aí é uma coisa muito positiva. Então, Everton, passando para ti a palavra, que tu faça uma breve apresentação para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre Tá, resiliência financeira. Tá bom? tá certo. Bom, é um Obrigada. prazerzão. Wendy, eu que agradeço a oportunidade. É um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Sou oriundo da Universidade Federal também, né? Há muitos anos já. E a educação financeira, ela não entrou por acaso na minha vida, né? Eu tenho ela como... Eu digo que eu sempre... que está na veia. Então, assim, há 23 anos eu trabalho educação financeira. Então, eu estou sempre garimpando, procurando coisas de educação financeira. Foi onde eu te achei, né? Bem pertinho da Uhum. gente aqui, eu acabei te encontrando, né? E aí isso me chamou a atenção, te procurei para que a gente pudesse, para que eu Uhum. pudesse ajudar da melhor forma possível, porque eu me lembro, nos áureos tempos, lá em 2005, 2004, quando eu fazia o programa do Manhã Bandeirantes, eu me lembro que eu era sozinho na educação financeira, praticamente, assim, né? Pelo menos em visibilidade. E aí eu dizia na rádio, eu falava assim, ó, se Deus quiser ali na frente, esse ali na Vai frente ter está mais aqui, né? um. Vai ter Sim. muito mais gente disseminando educação financeira, porque somente desta forma que a gente torna esse país mais próspero, né? Então, Sim. como eu estava dizendo, eu trabalho 23 anos em educação financeira, já passei bastante tempo em cima disso, tenho livros publicados, depois a gente fala sobre isso também. E fui vice-presidente do Conselho Regional de Economia por 2 vezes, fui coordenador da Comissão de Educação Financeira, lancei o projeto de educação financeira nas escolas do Rio Grande do Sul através do Corecon com a Secretaria de Educação. E aí, claro que me encheu os olhos a OBEF, né? Não podia Sim. deixar de ser diferente. E ainda também, complementando aí, apareço bastante na mídia, já tive o prazer, inclusive, de estar ao teu lado também, né, na É. Câmara de Uhum. Vereadores, numa entrevista que tivemos lá, né, que foi muito bacana. E também faço parte do grupo de trabalho de educação financeira do Banco Central, já há alguns anos que a gente trabalha nesse grupo fazendo o que eu gosto. Eu amo o que eu gosto, eu amo o que eu faço, eu Sim. adoro fazer educação financeira, quanto Legal. mais, melhor. E este momento Legal. agora é um momento bastante complicado, nós temos que Propício. ajudar, né? Sim. E é propício. E aí eu vou aproveitar, né, porque eu tô com uma equipe, essa minha equipe no projeto de extensão são todos voluntários, né? Nós temos Sim, 14 comigo, somos 14 pessoas, e aí então eu fiz umas combinações que durante o nosso papo a gente vai estar rolando algumas coisas nos comentários. tá Inclusive, o certo? primeiro deles é o teu canal no YouTube, né? Que aí, a partir dessa sacada aí, tudo combinadinho, né? Do nosso Sim, roteiro. sim. Então, eu queria começar o nosso bate-papo, né? Que, embora tenha o título, né, Resiliência Financeira, vocês vão perceber que para nós chegarmos no entendimento da resiliência financeira, a gente tem uma trajetória. E aí, então, essa trajetória, essa trilha, digamos assim, né? A gente vai bater esse papo aí nesses 50 minutos que nós temos aqui. Então, falando do teu canal, né, do YouTube, fui lá, eu já estou seguindo o teu canal, né? E tem Obrigado, obrigado. mais de 300 vídeos de educação financeira, né? Então, até inclusive com base no conteúdo que tem lá, então que eu queria assim que tu sintetizasse assim, né, alguns pontos no sentido assim, né, de sintetizar alguns pontos, né, para que a gente possa compartilhar algumas dicas importantes. Então, eu construí assim uma trilha para a gente ir batendo um papo, né? Então, isso aí é uma coisa bem bacana, né? Bem legal, assim. Eu vi que tem muitos tópicos e eu queria iniciar com um tópico, porque agora, nesse momento de pandemia, a gente, nas lives que a gente já conversou por aqui, a gente tratou sobre o replanejamento, sobre os melhores investimentos, né? Que não é só o financeiro, né? Outros aspectos também. A questão de dívidas, questões relacionadas ao envolvimento da família. Então, assim, por vezes, quem está nos acompanhando, assim, mas isso já é isso aí, a gente tem que ir martelando para que a gente tenha uma consciência de educação financeira bem presente. E nesse contexto, agora, a gente sabe que tem muitas pessoas bem preocupadas, né, com a questão do endividamento, e o cartão de crédito é um elemento aí que é importante, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre a questão do cartão de crédito, né? Na ocasião que a gente teve lá na TV, acho que era a TV Assembleia, né? Da Na Legislativa na Assembleia, não TV. foi na Câmara, foi na Isso, Assembleia, é verdade. isso. E aí tu falou do cartão de crédito, achei ótima aquela dica, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho então sobre o cartão de crédito, o limite ideal, especialmente assim agora nesse momento, né? Isso para quem sentiu, quem está sentindo a diferença e para quem não está sentindo, porque a gente sabe que tem uma parcela da população que não está sentindo, né, ainda, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o cartão de crédito.
Tá certo. Bom, até isso é importante. Até a minha formação é economia e economia comportamental, tá? Então, ele tem todo esse lado psicológico, esse lado comportamental que as pessoas têm na lida com o dinheiro, na forma de se relacionar com o dinheiro. E uma delas é o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito que vamos falar sobre isso agora. Então, eu sempre começo dizendo uma coisa importante sobre isso. Primeiro, assim, as pessoas... vou dar um exemplo, tá? O exemplo que eu sempre dou, que é fácil de entender, é fácil de calcular. A pessoa que ganha 5 mil reais tem um limite de cartão de crédito de 5 mil reais e tem um limite de cheque especial de 5 mil reais. Vive como se ganhasse 15. Já começa por aí o problema. Então, as pessoas, se ganham 5, não adianta agregar à sua renda o limite dos cartões de crédito e cheque especial, por exemplo, que isso só vai causar problema. Então, a gente acaba... tendo aquela... Aí as pessoas perguntando, tá, mas qual é o limite que eu tenho que ter? Qual é o limite que eu uso aqui? Como é que eu faço? Normalmente, infelizmente ou felizmente, pela falta de consciência financeira das pessoas, elas utilizam... O cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito. O problema é a falta de consciência no uso dele. E as pessoas não têm isso. Então, por isso que, como tu disseste, a gente precisa martelar, precisa falar. Quanto mais vezes falar, melhor vai ser para as pessoas entenderem. Então, as pessoas perguntam, qual seria o meu limite, o limite ideal? Partindo do pressuposto que as instituições financeiras às vezes colocam 100, 200, 300% do valor da renda da pessoa como cheque especial, isso acaba fazendo com que as pessoas vivam aí compulsivamente, impulsivamente. Até vou dar um spoiler aqui, estou fazendo um novo vídeo chamado... comprador compulsivo, ou se você é comprador compulsivo ou impulsivo. É o próximo vídeo, tá? Que eu vou estar lançando no meu canal. Mas então, assim, ó, qual seria então o limite ideal do cartão de crédito? Então, a proposta é a seguinte: se a pessoa ganha... Primeiro, tem que ver o estilo de vida dela. Por exemplo, eu sou viajante. Eu sei que tu é viajante também, né, Wendy? Muitos dos que nos estão nos assistindo... Agora ninguém, né? Agora ninguém. Mas digamos assim, aqueles que são viajantes ou que viajam, não importa se é exterior ou não, às vezes seria ideal ter, sim, 2 cartões de crédito. Exatamente, principalmente para o exterior, um exemplo, tá? Principalmente para o exterior, vai que falha algum cartão, a pessoa pode ficar com problemas, certo? Então, mas o ideal seria um cartão, certo? Um cartão de crédito. Mas qual o limite, então, né? Que é a pergunta que tem que ser feita e tem que ser respondida. O limite seria, no máximo, entre 30% e 50% da sua renda líquida. Ou seja, se a pessoa ganha 5 mil reais, ela não pode, de jeito nenhum, ter um limite de cheque especial superior a R$ 2.500, entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Não pode. Por quê? Porque imagine assim, ó, digamos que ela tem a sua renda, como eu disse, líquida de 5 mil reais. Ela tem algumas despesas que ela não paga no cartão. Digamos que seja aí em torno de 2.000 e pouco. Digamos que ela tenha que... Eu parto do pressuposto das 2 regras fundamentais das finanças pessoais, que é gaste menos do que você ganha, investindo bem a diferença. A segunda regra é jamais esqueça a regra número 1. Isso. Né? É isso, não é? Então, supondo que a pessoa ganha 5 mil líquido, digamos que ela se propõe a guardar 10% da sua renda. Digamos que ela guarde 500 dos 5 mil, então sobrou 4.500. Se ela gasta em torno de 2.500 nos seus custos fixos, como luz, telefone, aquelas coisas que ela não paga com o cartão de crédito. Sim. Imagine se ela tem um limite de 10 mil, se ela gastar 10 mil, ela vai pagar como? E o grande segredo do cartão de crédito, há uma taxa abusiva, que são, né, entre 10%, 12%, 13%, dá 300% ao ano, em média. Como é que ela vai pagar o limite do cartão de crédito no final de cada mês? É por isso que as pessoas acabam tendo problemas seríssimos. E como a título de exemplo, por exemplo, 10% ao mês no cartão de crédito, em 7 meses dobrou a dívida. Por isso as pessoas estão endividadas, por isso elas estão com problemas financeiros. Então o ideal, como eu disse, respondendo à pergunta, Wendy, de 30% a 50% da sua renda líquida, no máximo. E se tiver 2 cartões, é somado. É metade para cada um. Não pode ser 2.500 em cada um, por exemplo. Né? Claro. Não, e tem o cuidado também, porque assim, ó, muitas lojas também fazem o seu próprio cartão de crédito, né? E isso às vezes é um pouco
a pessoa acaba se enganando, né? Ela diz, ah, não, mas eu não botei no meu cartão. Ela acha que o cartão de crédito é só aquela, a bandeira A, B ou C, né? Mas tem o Não, é cartão de verdade. crédito da loja A, o cartão de crédito da loja B, Do né? O supermercado cartão do X, do supermercado supermercado, Y. isso, exatamente. Então tem que ter esse controle geral, né? Assim, às vezes a gente pensa, ah, eu só tenho um, mas daqui a pouco eu tenho vários. Então, assim, é um cuidado bastante importante. Não é o nosso tema hoje, mas a gente vem Sim. falando em praticamente todas as nossas lives a questão do registro, né? A questão do controle. Então, isso só reforça o quão importante é. É que se a gente Tem não, um outro. em Wendy, se a gente não controla e não sabe para onde está indo o dinheiro, imagina a situação que fica, né? Se Sim, controlando já não é tão fácil, é, imagina não controlando, não sabendo para onde sim. vai. Sabe, Everton, a gente, pelo nosso projeto, a gente está fazendo uma ação bem bacana, que é o acompanhamento de algumas pessoas, né? Então, a gente iniciou a fazer o cadastro, né, através de uma pesquisa, e a gente pergunta Sim, como é que a pessoa gostaria de ser, de ter um certo apoio, né? Às vezes a sim. pessoa só quer receber informação. E algumas a gente está dando um atendimento. E está sendo interessante porque a gente está percebendo que aquelas que estão levando, né, estão colocando em dia, estão se monitorando, estão controlando, né, para a gente não falar só de aspecto negativo, né? Sim. Faz realmente a diferença, né? E é bacana, assim, porque os voluntários que estão no atendimento também, eles estão percebendo, né, como é importante, interessante e que faz diferença realmente esse controle. Mas olha só, tem um outro tópico que eu achei bem legal lá no teu canal, né? E tá meio que na moda, assim, né? Falar nos 7 pecados capitais, né? E Pois é. aí eu queria que tu falasse, a gente até quando a gente estava combinando a nossa live, né? Tu até disse, bah, dá para fazer uma live só sobre os 7 pecados capitais com o dinheiro, né? Mas eu queria que tu falasse, assim, não precisa falar a live inteira, assim, mas alguns pontos, Tá assim, bem. para ver se de repente o pessoal que está nos escutando consegue se identificar, né? E quem sabe daqui a pouco assim, bah, eu posso fazer alguma coisa aí para mudar. E quem quiser ver na íntegra, tem um vídeo falando só sobre isso lá no meu canal, Só tá? sobre isso no teu Mas canal. isso, só para reforçar, é importante que as pessoas elas tenham esse controle, como tu falou, que as pessoas vocês estão ajudando, né? Então, assim, ó, eu me lembro de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, bem rápido para falar, que ele dizia assim, ó, não existe coisa mais revolucionária no mundo do que dinheiro sobrando. E é verdade, né? As pessoas precisam ter dinheiro sobrando para poder viverem com mais qualidade de vida, né, sendo melhores. Uhum. Mas então, vamos lá para os pecados, então, né? Todos conhecem, muitos deles, a inveja, a avareza, a soberba, a gula, a ira, a luxúria e a preguiça. Muitos Uhum. deles, quantos de nós não tivemos ou não temos, né? Então, agora, É verdade. em relação ao dinheiro, por exemplo, a inveja. A inveja é o desejo por atributos, posses, status ou habilidades de outras pessoas que acabam gerando aquele sentimento de, né, aquele sentimentozinho mais complicado, mais que a gente sente, a grama do vizinho é mais verde. Então a gente tem aquele pensamento que normalmente é assim. E às vezes tem aquele significado do status, né? Que Uhum. status, para muitas pessoas, principalmente para quem tem a inveja em relação ao dinheiro, é comprar aquilo que não precisamos, com dinheiro que não temos, para mostrar normalmente a quem não gostamos aquilo que não somos. Então, a gente vive a vida Claro. dos outros, isso é complicado. Já, eu vou tentar dar tópico bem rápido, tá? Porque é Tá. bastante Não, coisa, não, né? não, Então, fica um spoiler para depois quem quiser isso, o assistir o pessoal assistir completo. o vídeo. Isso. Aí tem Aham. a avareza e o dinheiro. Bom, isso aí é um apego sórdido, né? Vontade exagerada de possuir qualquer coisa. Isso aí gera um desejo descontrolado nas pessoas, cobiça, e vem a ganância. É um problema seríssimo, né? As pessoas acabam virando gananciosos. Depois nós É. temos a soberba e o dinheiro. É uma tendência aí de um indivíduo para um modo de vida caracterizado por grandes despesas supérfluas. Eles acabam gastando mais do que ganham, isso querendo gerar uma ostentação, prazer, e acabam se endividando por causa disso. Então, essa soberba, as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Aí depois nós temos a gula. Aí as pessoas dizem, mas a gula não tem a ver com comida? Claro que tem a ver com comida, mas também tem a ver com dinheiro. Porque aí que entra o lado do consumista compulsivo que eu estava falando, tá? Ele normalmente, assim, é aquela gula, aquele desejo incontrolado de ter as coisas, não só a comida. E aí
Inclusive tem uma doença, Wendy, chamada oniomania. A oniomania é a doença do consumista compulsivo. Estou dando spoiler de novo aí do meu próximo vídeo, mas o pessoal vai ver, que eu tenho certeza que vão ver depois. Aí tem a ira e o dinheiro. A ira, ela pode ser, vamos supor assim, desencadeada. Ela é desencadeada pela inveja, né? A pessoa fica braba, irritada, fica, sei lá, um intenso sentimento de raiva, de ódio derivado das coisas acumuladas, como, por exemplo, o acúmulo de dívidas por atos impensados, porque ela acaba se comparando a outras pessoas e, ao se comparar com outras pessoas, acaba tentando ser igual, se nivelando financeiramente e se perde na poeira, se endivida e acaba se perdendo totalmente. Bom, como eu disse, ela pode ser desencadeada pela inveja. E aí depois nós temos a luxúria. A luxúria e o dinheiro. Ela pode ser associado também à soberba, tá? Porque esse apego aos prazeres, que por sua vez ela pode levar a um alto grau de endividamento e não controlado, porque as pessoas acabam querendo, né, ter aquilo que não... Lembra que eu comentei sobre o status? As pessoas acabam querendo ter mais, né, muito mais, às vezes compram um carrão, o importante é que eu estou de carrão, e aí estão devendo 60 parcelas, estão com busca e apreensão do veículo. Aliás, até para o pessoal conhecer, para o pessoal saber um pouquinho mais, 60% no ano passado dos veículos importados foram devolvidos por falta de pagamento. Olha a luxúria no pedaço aí com a relação com o dinheiro, né? E por fim, aí nós temos a preguiça. Essa preguiça aí, então, o que ela tem a ver com o dinheiro, né? A pessoa com falta de empenho, desleixo, aversão ao trabalho, frequentemente associado ao ócio, né? A pessoa acaba não tendo disciplina e, por consequência, não controla, não faz uma planilha de gastos, acha que isso vai ser, isso aí, né, não vai funcionar, não funciona, como tu bem colocou no início, tem que controlar. Se a gente não controla, se a gente tem preguiça, quando a gente tem que... Eu sempre falo assim, tem aquele, né, a iniciativa e a acabativa. Bom, se tu vai se dedicar a cuidar das tuas finanças, dedique pelo menos um dia na semana para que isso, de fato, funcione. Então, é mais ou menos isso. Brevemente falei sobre a relação dos 7 pecados capitais com o dinheiro. Eles têm fundamento, sim. Não, bem legal. Me lembrou várias séries aí que eu andei vendo na Netflix. Acho que se embasam muito. Tem várias, é verdade. A gente consegue perceber várias delas em relação a isso. Sim, exatamente. Então, olha só. Tu falou, né? Em quase todos esses pecados capitais, a ideia é que a pessoa, no fim, vai acabar se endividando, né? Mas, assim, não vamos pensar que estamos pecando, mas se estamos em dívidas, né? Como agora, principalmente, né? Isso eu tenho perguntado para todo mundo que vem aqui, porque quanto mais dicas a gente tiver, melhor, né? Estou em dívidas, especialmente agora, em tempos de pandemia, que daqui a pouco, assim, a gente está aí com muitas pessoas, né, que tiveram um impacto, né, seja na redução do seu salário, na perda do seu emprego, familiares, né, enfim, precisando de apoio. E a questão da dívida, o que tu recomenda, quais são suas recomendações para gerenciar essa questão das dívidas nesse momento, especialmente? É um momento bastante delicado, que claro que a gente sabe, cada núcleo familiar, cada pessoa tem o seu problema, a sua dificuldade, e cada qual tem que ser tratado de forma diferenciada também, porque a gente não sabe como as pessoas estão vivendo. Mas, falando genericamente, para tentar ajudá-los, né, quem estão nos ouvindo, ou para passar para depois as pessoas que vão estar olhando aí, é importante parar. Se antes era fundamental, né, era importante fazer um planejamento financeiro, hoje, com a Covid-19, com esse planejamento, com essa nova situação que estamos vivendo, esse novo normal, é importantíssimo, é fundamental que as pessoas parem. E aí eu digo assim, não precisa, se não tiver aplicativo não tem problema, se não souber usar o Excel não tem problema, abre uma agenda, pega uma folha de papel, coloca de um lado as suas receitas, se reduziu, se perdeu, vou falar até de quem perdeu, quem não tem mais renda. Tá? Mas se diminuiu renda, se perdeu renda, se está tentando arranjar, o brasileiro é criativo, está tentando arranjar maneiras de arranjar renda. Do outro lado, as suas despesas. Bom, estamos falando de endividados, isso significa que a despesa está maior que a receita.
Nós estamos num orçamento de guerra. O que precisamos fazer? Temos que cortar. Temos que também preservar a qualidade de vida, sim. Mas, ao mesmo tempo, precisamos sobreviver e poder sobreviver não só à pandemia, à Covid-19, sim, a nossa vida financeira também, a nossa saúde financeira. Então tem que começar a cortar. E quando eu digo isso, eu até vou dizer de novo, tem um vídeo que eu explico isso, que é a classificação dos gastos, no meu canal, que fala só sobre isso. De um lado, as pessoas começam a cortar as despesas. Então, eu digo assim, a classificação ABCD. É bem assim mesmo, alimentares, básicas, complementares e desnecessárias. Como é que as pessoas começam a cortar? Elas precisam viver dentro da sua realidade financeira. No exemplo, se eu ganho 5 mil líquido, estou gastando 6, eu preciso tirar R$1.000, mais de R$1.000 disso aí tudo, né? Eu preciso tirar no mínimo R$1.500. Como é que eu vou fazer? Corta o curso de inglês, estou dando exemplos. Sai da academia, agora nem está dando para ir para a academia, mas digamos assim, assinaturas de revistas, planos de internet, de telefone, as pessoas precisam ver, eu digo assim, precisam viver dentro da sua simplicidade, da sua realidade e no seu essencialismo, o que de fato é essencial. Sim. É importante viver neste momento, depois na retomada, mais lá frente, as pessoas precisam ter, quantos de repente das pessoas que estão aqui nos ouvindo, ou que depois possam nos ouvir, têm reserva financeira? E quando eu digo reserva financeira, é de 12 meses, 6 meses do seu custo fixo. Quantos deles têm essa reserva financeira? E eu digo para os dois lados, tá? Quem está endividado tem problema seríssimo se não tiver reserva financeira. Quem tem reserva financeira pode aproveitar as oportunidades. No mês de março, agora passado, teve 6 circuit breaker na Bolsa de Valores. Pessoas compraram ativos com 40% de desconto. Então, uma crise não é só tragédia. Também tem gente que se aproveita disso. Mas para isso é preciso um planejamento anterior, né? Então, respondendo a pergunta bem claramente, coloque de um lado suas despesas, de outro suas receitas e comece a cortar aquilo que não é importante até fazer encaixar dentro da sua renda. Não, legal. Tem um outro assunto que também tem a ver com essas decisões inadequadas, né? Que às vezes até a gente mesmo que trabalha, que cuida, já acaba cometendo, né? E a gente chama, sim, né? Como tu chamasse num dos teus tópicos, né? Os erros que a gente pode estar cometendo com o nosso dinheiro, né? Especialmente sim, agora na pandemia, porque isso tem a ver também com a questão comportamental, né? Com essa relação toda. O que tu pode nos dizer, assim, quais são esses erros para a gente poder se dar conta, né, de que a gente está errando, enfim, para se atentar, né? Porque às vezes não é nenhuma questão de, o que eu posso fazer? Às vezes é a gente se atentar mesmo na hora de decidir, né, e não sair gastando o que a gente não tem. Na verdade, acho que as pessoas precisam se ater ao que está se ouvindo, se vendo, se lendo a todo momento, o novo normal. E o que é isso, na verdade, né? É aquela situação assim, o grande erro que eu estou vendo nas pessoas, nas famílias, e às vezes mesmo unifamílias, né, pessoas que moram sozinhas e fazem a gestão dos seus recursos financeiros, elas querendo manter uma vida passada atualmente. O que é isso, né? Elas não podem mais, não há mais condições de viver aquela vida antes da pandemia no formato de hoje. Não dá mais para fazer isso, mudou. Mudou completamente. Então as pessoas não podem mais viver dessa. Oi, Everton. Tudo bem aí? Tá. Oi, eu estava até mandando um recado. Eu estava te vendo, mas não estava te ouvindo. Tá, agora voltou. Voltou. Tá. Então tá, vamos lá. Então vamos lá. Bom, o que eu estava dizendo, então, assim, o grande erro é as pessoas quererem viver no presente, na atualidade, a vida que viviam antes da pandemia. Não há mais essa possibilidade. Não há esta possibilidade mais. As pessoas que insistirem a viver desta forma, se já não estão tendo problemas, terão problemas ainda maiores, porque a gente precisa... Eu sempre falo assim, quando a gente pensa na aposentadoria, por exemplo, né, eu já estou aposentado, já me aposentei novo, tenho 59 anos, né, mas eu digo assim, mas as pessoas, quanto mais cedo pensarem nisso, melhor.
elas precisariam pensar da seguinte forma, e continuam trabalhando ainda, né? E pelo jeito, segundo meu amigo Cerbasi, que tem um livro chamado Adeus Aposentadoria. E é verdade, eu não pretendo me aposentar. Eu estou recuperando o dinheiro que eu depositei no INSS durante longos anos. Né? Entendeu? Então, assim, então as pessoas precisam viver. Imagine a situação assim, ó. Se a expectativa de vida do brasileiro hoje está na faixa de 72, 73 anos. Pessoas estão morrendo hoje, se nada de anormal acontecer, estão morrendo com 90, 100 anos, e acontece, o meu ex-sogro faleceu semana passada com 92 anos. Então, assim, imagine a situação de que tu não guardou para o teu futuro, não pensou no teu futuro, financeiramente falando, aí parou, vai ganhar... As pessoas sabem o que quer dizer INSS, né? Eu sei que tu é estatutária, né? Tu és estatutária pela universidade. Mas tu sabe o que quer dizer INSS? Sim. Claro, eu fui INSS 20 anos. Então sou as professora pessoas... há pouco tempo, 10 anos só. 10 anos só. Eu não me lembrava desse detalhe. Mas olha só, as pessoas, muitas dizem que INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social. E não é. Isto não será suficiente. Percebe? Isto não será suficiente, porque o teto do INSS é R$ 6.111. Se a pessoa ganha R$ 10.000 por mês e se aposentar hoje, não vai se aposentar com teto. Como é que vai viver? Vai ter que radicalmente eliminar cortar o seu padrão de vida. Então as pessoas precisam se planejar, precisam fazer com que o seu dinheiro seja o seu cachorrinho. O que eu quero dizer com isso? Seja o seu melhor amigo. É preciso ter ele como seu melhor amigo. Ele não é... Isso aí é outro assunto que poderíamos ter uma live aí de crenças limitantes com o dinheiro, mas não é o caso aqui, né? Então, assim, são coisas, as pessoas precisam trazer o dinheiro para o seu lado, como seu amigo, para viver bem com ele. Aliás, as pessoas não querem ser pobre. Se eu for pobre, eu serei parte do problema. Eu quero ser rico, em abundância, em todos os sentidos, para poder ajudar as pessoas, seja de que forma for, até mesmo financeiramente. Então é importante as pessoas terem isso na sua vida, que mudou. Agora mudou tudo. E muito cuidado, só para retomar o cartão de crédito lá, muito cuidado nas compras online, porque também cresceu exponencialmente as fraudes. Sim, também tem isso, mas o risco de perder dinheiro com alguma coisa, né? Sim. Enfim. A gente está falando assim só de aspecto negativo, né? Mas a gente também a gente sempre convida também o pessoal, porque tem bastante gente aí que está investindo, enfim, né? Coisa boa. Em relação a isso, né? Investimento financeiro, né? Mais o financeiro. O que tu recomenda nesse momento para quem quer investir? Eu gostei da tua frase, a gente faz recomendações, né? Eu não sou analista de investimento, então a gente tem que recomendar. É uma sugestão, né? Não tem, aliás, não é uma recomendação de investimento. Sim, é só uma sugestão, é uma... Isso, às vezes é mais assim as pessoas irem ler a respeito, né? Buscar informação, né? Porque decisões de investimento também ela requer a pessoa conhecer, né? Não ir. A gente falou semana passada sobre finanças comportamentais, né? Não ser daqueles que todo mundo está indo, então eu vou ir também, mas assim a importância de estudar, analisar, né? Então, nesse sentido, assim, também entra nessa questão de dicas aí para o pessoal que acha, sobrou um dinheiro, o que eu faço com ele, né? Então, o que tu sugere para nós? Bom, primeiro, até provavelmente semana passada eu não tive a oportunidade de assistir, eu não estava aí, mas finanças comportamentais é dentro da psicologia econômica. Então, nós temos aí isso. Então, assim, eu conheço bem essa área porque é a minha formação, né? E aí, muito provavelmente, se falou bastante sobre o viés do efeito manada, né? Que é aquele negócio, para onde vai, todo mundo vai atrás, né? Então, em todos os sentidos, pro lado ruim e pro lado bom também, né? Só que, às vezes, a gente, se não estiver pensando de uma forma bem bacana, né, aí é complicado. Mas falando sobre recomendação, sobre sugestão de investimentos, já que não podemos recomendar, né? Bom, primeira coisa, tem que formar reserva financeira. Reserva financeira também é investida, tá? Também é para investimento. Não é botar embaixo do colchão. Reserva financeira é o que precisa? Precisa ter liquidez, precisa ter uma boa rentabilidade, não se consegue tanta rentabilidade, mas é importante e que esteja fora de risco. Então, fora de risco, rentabilidade relativa e liquidez imediata. E aí as pessoas dizem assim, então vou deixar meu dinheiro na poupança.
Bom, tudo bem, a poupança é um bom investimento se levarmos em consideração outros aspectos. Em termos de rentabilidade e liquidez, não, porque se você botar hoje 10, 20, 5 mil reais na poupança, ela só vai ter rentabilidade daqui 30 dias. Sim. Correto? Então ela não tem liquidez, ela já perde um pouco de liquidez. Claro que o seu dinheiro está ali à disposição, mas não tem rentabilidade. E liquidez sem rentabilidade talvez não vale a pena. Aí a gente sempre comenta o Tesouro Direto. A indicação, veja bem, não é recomendação. A indicação é sempre o Tesouro Selic. Aí as pessoas ficam dizendo assim, mas a Selic está 3%, agora tem reunião do Copom, vai baixar para 2,75%, escuta o que eu estou falando, vai para 2,75%. Então assim, como é que eu vou botar lá? Sim, lembra que nós falamos, reserva financeira, liquidez imediata, Tesouro Selic tem. Rentabilidade baixa, ou sem muito risco, tem. E sem risco, também sem risco, porque nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o governo. Agora, isso depende muito. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, eu tenho aí 5 mil, ou tenho 100 mil, por exemplo. Onde eu boto o meu dinheiro? Primeira coisa que a pessoa deve saber, além disso, como eu disse, primeiro ter a reserva financeira, certo? Depois disso, qual o perfil dessa pessoa? Ela é conservadora? Ela é moderada? Ela é arrojada? Qual o seu perfil? Imagina tu, Wendy, se tu e o Pedro, se vocês fossem pessoas conservadoras. Eu não sei o teu perfil, imagino, tá? Estou supondo que ele é conservador. Aí vocês pegam lá 200, 100 mil reais, botam lá na renda variável e a bolsa caiu 40%. Imagina, o teu 100 mil hoje está valendo 60 mil. Alguém está correndo por cardiologia nessa hora, né? É verdade, né? Então, assim, a pessoa precisa, antes de sair... Primeiro, tu falou uma coisa importante ali atrás, conhecimento. As pessoas precisam ter conhecimento de tudo. Educação financeira é o primeiro passo. Sim. É o primeiro passo, conscientização financeira. E depois começa a entender sobre investimentos. Não adianta o efeito manada, não adianta todo mundo achando, a bolsa está bombando, vamos entrar, a pessoa não sabe nem o que é. Vai perder dinheiro. Então, e não vai saber lidar, né? E não vai saber lidar com isso. Porque aquela pessoa que conhece o seu perfil e ela corre o risco, ela sabe lidar com aquele risco. Né? E a pessoa que não sabe lidar, então eu acho que conhecimento também sobre como que eu vou encarar se eu perder, né? E aí saber como que eu vou reagir. Eu acho que aí é que é o ponto-chave também. É verdade. Então as pessoas precisam, como eu disse, saber o seu perfil para poder entrar naquilo que de fato conhece. Tem que entender, conhecer um pouco mais. Eu quero aplicar na Bolsa de Valores. Eu vou entender primeiro como funciona. Não precisa ser um exímio investidor. Não precisa ser um Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Mas a pessoa tem que entender, tem que saber onde é que está botando, né, o seu dinheirinho. Porque lembra que eu falei da expectativa de vida? Não só perder tudo da noite, juntou a vida inteira, daí de uma hora para outra perde tudo. Vai para cardiologia, não tem dúvida. Então as pessoas precisam ter esse cuidado. E aí a última coisa sobre investimentos, como eu falei, saber o perfil e também a disponibilidade. Por quanto tempo eu tenho esse dinheiro disponível? Não adianta a pessoa dizer para mim assim, eu tenho 100 mil reais, mas preciso daqui uma semana, deixa na conta corrente. Agora eu tenho 5 mil reais, esqueça esse dinheiro, quero esquecer. Opa, dá para fazer uma boa coisa com 5 mil, dá para fazer uma boa rentabilidade, dá para diversificar o investimento. Então, cada núcleo, eu digo, cada núcleo familiar, cada pessoa, unifamília, como eu digo, né? Aqueles que moram sozinhos, a gente tem que entender. Vocês estão tendo essa oportunidade, eu estou há 23 anos já, tu também tem algum tempo, vocês devem estar vendo que ao falar com as pessoas, a gente começa a entender melhor como ela vive se relacionando com o seu dinheiro. E quando eu falo em relação com dinheiro, é necessidade ou desejo? Realização ou dependência? Ostentação ou sustentação? Como é que ela vive? A forma como ela vive demonstra o dinheiro que ela tem. Pode ter certeza. Não, é bem importante isso. Bem, eu acho que a gente fez uma trilha aí sobre vários aspectos, né? Eu passei por vários tópicos aí do teu canal. Percorremos. Isso, a gente percorreu para a gente poder, então falar sobre resiliência financeira, né? A gente fala tanto sobre a questão de ser resiliente, né? Num aspecto comportamental, né? Mais voltado a si, enfrentar... E aí agora tu tem esse conceito, né, de resiliência financeira. Então conta para nós, então,
Como podemos ser financeiramente resilientes, né? E Pois é. o que é esse conceito? Talvez isso chame um pouco a atenção das pessoas o que é resiliência, né? A resiliência é aquela, olha só, a palavra é difícil, a readequação, a adaptação da pessoa à sua vida em todos os sentidos. E na vida financeira não é diferente. Então, tudo que a gente conversou nessa trilha que tu traçaste aí na nossa live de hoje aqui, é exatamente isso. A pessoa precisa, ela precisa parar, precisa se enxergar financeiramente, a sua vida financeira precisa se enxergar e verificar como ela está. Qual a situação que ela se encontra hoje para poder se readequar, se reinventar financeiramente. Bom, ela muito provavelmente está vivendo além da sua conta, ou está fazendo investimentos que talvez não vá se dar muito bem ali na frente, porque não se conhece nem o perfil. Estou jogando de um lado tanto de quem ganha, de quem sobra e de quem não sobra. Então, o que eu preciso fazer? A minha família, quantos anos viveu? Quantos anos vive? Que idade tem meu avô, meu pai, minha mãe? Quanto tempo está vivendo? Como vive? Será que eu vou ter condições também? Porque, vamos raciocinar, eu sempre digo assim, o dinheiro é importante. Ele não é o mais importante, mas ele é muito importante, porque é ele que faz com que a gente possa ter uma qualidade de vida. Em todos os sentidos, até mesmo para ajudar as pessoas. Imagine-se vocês daqui, a gente, né? Nós somos novos ainda também, quando eu tiver 65, 70 anos, 80 anos, como vai estar a minha vida? O que eu tenho hoje, fica legal? Eu vou ficar bem? Eu, por exemplo, tenho uma meta para mim, assim, aos 65 anos eu não quero mais dirigir. Opção minha. Não quero mais, eu não gosto de carro. Então o que eu vou fazer? O carro que eu tenho hoje, aos 65 anos, talvez tenha outro até lá, digamos assim, mas aos 65 eu não quero mais carro, já falei pro meu filho. Então são projetos, eu simplifico a minha vida financeira, eu sou minimalista em termos financeiros. Então eu começo a projetar coisas que, entende assim, como é que eu vou viver dali para frente? Eu quero viajar o mundo. Eu sempre brinco dizendo, ostentação para mim não é carrão, é carimbo no passaporte. Entende? Então eu quero viajar. Então para que eu vou ter carro? Então são coisas que as pessoas precisam parar. Resiliência também é isso. As pessoas precisam se enxergar e ver como estão vivendo. Se a forma como estão vivendo, a adequação da sua vida financeira está legal. Não importa, não olhe para trás, tá? O para-brisa é muito maior que o retrovisor. Então olhe para frente. Olhe como você está hoje, como você pode melhorar a sua vida e aí ter uma vida financeira mais sustentável, que é o que interessa. Legal. Isso é resiliência financeira no todo, né? Sim. Não, isso é bacana. Eu vou pedir para minha colega colocar o link do teu canal aí pro pessoal poder seguir, né? Eu vou me vestir aqui. Isso, eu vou, porque para quem chegou depois, né, o Everton tem um canal no YouTube que é muito bacana, é muito legal, é recheado de conteúdo, e tem uma sacada aí também bem legal do Everton, que eu acabei descobrindo depois, né, que a gente começou a conversar, que ele também é conhecido como Dr. Money Sul, né, e aí Dr. ele já Money tá Sul, aí até... Aí nós resolvemos hoje fazer essa brincadeira aqui, olha aí. Ó. Isso. Muito bem. Gostei desse teu estetoscópio. Ele bacana, na ponta, hein? ele é um cifrãozão, né? Por isso o Dr. Money, né? Tu consegue perceber nas pessoas se elas como é que têm tá a saúde financeira, né? Como é que tá a saúde financeira das pessoas. Bem legal. Isso. Então, eu queria que tu contasse, então, um pouco a história desse Dr. Money Sul, né? E também eu queria que tu aproveitasse e falasse um pouco dos livros que tu tem aí, sim, tem uma série de livros. E aí a dica aí pro pessoal, né? Porque tem uma promoção hoje, né? Tem. Podemos falar ou tu vai falar? Pode? Não, pode tu falar, porque é o dono da promoção. Tá, eu quero assim, eu vou apresentar meus livros para vocês e eu quero dizer assim, ó, aquela pessoa, o pessoal aí botou, eu estou vendo aqui o meu link do meu canal. Eu estou fazendo uma campanha para aumentar seguidores no meu canal, certo? Então as pessoas, e é conteúdo, joinha, curtir, não, tem que se inscrever no canal lá. Obrigado, Wendy, eu sei que você já se inscreveu. Inclusive, Everton, já me inscrevi. Inclusive, sim. O teu canal está fazendo parte do nosso mural de dicas. Opa, né? muito obrigado. Isso, ele já está no nosso mural de dicas de educação financeira do nosso projeto. Então já então vou chegar lá, com certeza. Bom, por que surgiu o Dr. Money Sul, né? Dr. Money.
Porque, obrigado, tem gente que já se inscreveram ali. Muito obrigado, tá? Já vai ganhar um prêmio mais um pouquinho que eu já vou falar. O que aconteceu? Há muitos anos atrás, 2005, 2006, nós tínhamos aqui, não sei se tu chegou a conhecer, Wendy, tu já estava na área, a Expo Money. Sim. Tinha uma feira, eu era palestrante da Expo Money, tá? Eu era palestrante. E aí eu fazia aqui no Rio Grande do Sul, na PUC, que acontecia sempre, né? Aí uma vez disseram assim, poxa, nós tínhamos que ter uma feira aqui. Eu disse assim, é verdade, né? Tem a Expo Money, eu vou fazer a Money Sul. Casualmente, eu acabei não fazendo a feira Money Sul, né? Mas acabei criando a minha empresa. A minha empresa chama-se Money Sul Educação Financeira. E aí, na brincadeira, as pessoas começaram a me chamar de Dr. Money. Eu disse assim, olha, Dr. Money não, porque Dr. Money já existe. Então eu sou o Dr. Money Sul. E aí ficou essa brincadeira. Aí eu acabei pegando, eu tinha esse estetoscópio aqui. Meu filho hoje tem 27 anos. E esse estetoscópio aqui, eu ouvia ele na barriga da mãe dele com esse estetoscópio. Nossa, tem então história. Ele tem, é uma história. Mas deixa eu apresentar meus livros para vocês. Aí, lembra que eu comentei no início que eu fiz o Manhã Bandeirantes, que eu fazia a Bandeirantes de manhã? Todas as terças-feiras, cada dia era um consultor. Eu fazia a consultoria em finanças pessoais na terça. Cada dia... esse aqui é um livro, não sei se dá para ver direito. Dá para ver. Do economês para o português. Para o português. Isso. 2005 é a primeira versão em pocketbook da América Latina. Ele tem 96 páginas, cada página é um assunto diferente. Como está a sua saúde financeira, como renegociar suas dívidas, como sair do sufoco enxugando seus gastos. E cada página era cada assunto que eu falava na rádio na terça-feira. No final do ano eu lancei meu livro. Foi o primeiro livro de bolso na América Latina. Depois, aí me disseram assim, depois que a mídia te achar, isso tu tá sentindo agora também, né? Tu tá sabendo, né? Tu também tá participando bastante da mídia, né? Eu, graças a Deus, Wendy, e eu quero tudo... Mas a minha mídia é só em tempos de pandemia. Depois que acabar, eu volto para a sala de aula. Nós vamos... Duvido, dó. Uma vez disseram isso para mim. Duas coisas que disseram para mim, ó. Tu não vai ficar só neste livro. E depois que a mídia te achar, não vai te largar. Hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu sou o economista que mais aparece na mídia do Rio Grande do Sul quando o assunto é dinheiro. E olha, então, tá na nossa live. E é um prazer imenso, é um prazer imenso. Depois eu lancei em 2009 Seu Bolso no Divã. Porque o bolso também vai pro divã, né? O bolso também vai no divã. E aqui diz, Seu Bolso no Divã, enfrentando seus problemas financeiros de perto em busca da qualidade de vida financeira. E aí, o meu último lançamento acabou sendo eu na capinha com o Dr. Money, ó. Olha que chique. Vivendo a sua realidade financeira. E aí aqui, ó, com sustentabilidade e melhor qualidade de vida possível, com a renda através das práticas dos 4 As. Quais são os 4 As? São baseados, eu queria explicar antes, eles são baseados nos 4, eu sou budista de filosofia, tá? Então eu adequei as 4 nobres verdades do budismo às 4 partes de finanças, as práticas das finanças, que são as aflições financeiras, os 4 As, aflições financeiras que são a primeira, os agentes causadores dessas aflições, aflições financeiras, agentes causadores, abandono dos maus hábitos e alternativas de investimentos. Então, seguindo esta trilha também, a pessoa tem uma vida mais próspera e uma vida com mais simplicidade, simplificando a sua vida financeira. E a boa que eu queria dizer, o Eliezer está aí também, o professor. Ó, daqui a alguns dias eu estou fazendo live lá na Universidade de Pelotas também. Obrigado pela presença aí, Eliezer. Professor lá da Faculdade de Universidade Católica de Pelotas, está aí junto com a gente. Eu quero dizer o seguinte, ó, quem quiser, eu vou fazer até diferente, tá? Ó, tem 3 livros aqui, ó, certo? Quem se inscrever no meu canal e mandar o e-mail para mim no privado ali, ou tu me mandar, se for o caso, tá? Eu verificando, eu vou mandar o e-book do livro que quiserem aqui. É só escolher, eu quero o livro tal, eu quero o livro tal. Eu mando o e-book para vocês. Do Economês para o Português, Seu Bolso no Divã ou Vivendo a Sua Realidade Financeira. E vou dar uma spoilerzinho também. Se der tempo, se eu conseguir, tanto em vista tanta confusão, tu sabe que eu também trabalho na Fundação Sicredi, né, Wendy? Então, a minha atividade não é fácil, é muita coisa, né? Muitas lives também. Eu estou escrevendo um novo livro que já está registrado,
que chama-se Enriqueça Primeiro a Sua Mente. Boa. Então é isso aí, é uma vida bastante agitada, cursos à venda também na online, check-up financeiro, formação de coach financeiro, vivendo essa realidade financeira, tem curso também. Então assim, ó, tô ficando digital de tudo que é jeito aí, é o jeito, né? Não, tem que ser, tem que ser. E me diz uma coisa, Everton, em Sim. relação, tu falasse sobre sobre os livros, né, sobre esses Sim. projetos, sobre educação, essa questão da mente, né, enfim, o que tu recomenda, assim, para quem despertou agora, né, porque às vezes é muita informação, né, É verdade. assim, a gente vai indo, quando a gente vê, assim, como é que eu vou te dizer assim? Eu percebo, né, nas pessoas que a gente está acompanhando, às vezes elas veem a outra que já está conseguindo mais, né, e assim, a sementinha que foi iniciada. O que tu recomenda para quem está agora começando? Porque às vezes assusta um pouco, né? Quando a pessoa vê outra pessoa já muito melhor, muito mais organizada. E dentro do grupo de pessoas, inclusive, que a gente está atendendo, foi bem interessante que tem pessoas que nos procuram porque estão querendo começar a organizar a sua vida. Às vezes não é nem a pessoa que está assim um pouco bagunçada, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que quem está querendo. Não, são pessoas que querem se organizar, mas não é só a questão de pegar a planilha, sabe? É como sistematizar essa rotina na sua vida para começar bem, né? O que que tu tem para falar sobre esse início saudável, digamos assim? Eu vou te dizer uma coisa assim, até pelos meus estudos de finanças comportamentais, de psicologia econômica, recentemente fiz uma formação, inclusive, de psicologia econômica, tá? Então, assim, ó, eu acho que hoje, com 23 anos de experiência, eu vejo assim, ó, antigamente a gente fazia uma palestra, um treinamento, largava uma planilha, largava um panfleto, um conteúdo, mas não é isso. Hoje eu vejo que não é isso. E que bom que as pessoas estão querendo saber. Hoje é preciso autoconhecimento. As pessoas precisam se autoconhecer, tá? Elas precisam se identificar. Lembra que eu falei? Se olhe no espelho. Vê como está a sua vida. De novo, ó, não olhe para o retrovisor. Isso já passou, não dá para mudar. Olhe para o para-brisa. Como é que você vai fazer a partir da frente? Daqui para frente. Quero deixar uma dica importante que eu sempre falo nas minhas lives, porque provavelmente muitas pessoas que estão aqui, uns até já ouviram e outros gostam de ouvir de novo ou nem sabem. Que tem filhos, por exemplo. Filhos pequenos. Gente, não, de nada adianta, ó, veja bem, de nada adianta dar vida de príncipes e princesas para os seus filhos se você não tiver o tesouro do rei. Entende? Então, assim, ó, vivam a sua vida, a sua realidade. Cuidem do seu jardim. Esqueçam a grama do vizinho. E se conheçam. Se conheçam, porque acho que é o primeiro passo. Não importa se você ganha... Eu conheço pessoas, atendi já milhares de pessoas nesses meus 23 anos. Gente ganhando 100 mil por mês, completamente endividado. Gente ganhando 3, 4, 5 mil reais por mês, viajando o mundo. Sabe assim, ó... as pessoas precisam se relacionar de novo, ó. Trate o seu dinheiro como um cachorrinho, seu melhor amigo. É a melhor coisa a fazer nesse momento. Sim. E eu acho que tem a ver também com cada um construir o seu reinado, né? Não comparar com o outro, né? Eu acho que cada um tem que procurar customizar e construir uma vida que lhe deixe bem, né? E eu Claro, acho claro. acho que esse é o segredo, né? Não é... E é uma questão bastante desafiadora e acho que tem tudo a ver com o nosso tema central, que é a resiliência financeira, né? Sim, sim. A gente buscar aquilo que faz, que nos faz bem, né? Sem É olhar verdade. o outro, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão bem bacana. É que não Lá se na preocupe, universidade, não se preocupe com a vida dos outros, preocupe com a sim, sua vida. Se sim, você se preocupar, cuidar mais do seu jardim, ele vai é. florescer, né? E dentro desse espírito, né, digamos assim, que a gente está propondo nesse nosso projeto, né, embora seja a ideia toda surgiu porque o grande projeto do ano é a Olimpíada, Sim. né, a OBF. E eu Mas tô com a junto, eu tô questão, junto com vocês, contem comigo. mas ela está Mas, suspensa por pois enquanto. que pena, Está que pena. suspensa. Isso. Mas, enfim, como a gente não pôde realizar presencialmente, porque também é uma questão assim de investir, né, a nossa Sim, energia sim. toda
nas escolas, né, para as Sim, crianças, jovens, né, para colocar essa semente dessa temática aí, né, nesse espírito aí que eu te perguntei agora recentemente, porque é uma forma também da gente despertar, né? Mas sim, enfim, a gente teve tudo suspenso em função da pandemia, então a gente promoveu então essa ação. E essa ação ela tem várias frentes, né? Inclusive eu pedi para o pessoal ali colocar o nosso, a eu gente vi ali. começou com um mural, com a plataforma, tem várias dicas, mas o mural ele não é suficiente, né, Everton? Porque às Sim, vezes a sim. pessoa não entra no mural, né? Às vezes, né? Então o que que a gente tem feito? A gente tem também um grupo de WhatsApp que a gente manda diariamente dicas com assuntos de educação financeira, né, diariamente. Sim. E a gente agora hoje a gente lançou um grupo no Telegram. Até no Opa, Telegram, né? A gente Telegram tá bombando agora. Agora tá todo mundo tá fazendo bombando. Telegram. É. Isso. Bem legal a iniciativa também, essa forma. A gente tem as lives. A gente tem também, por exemplo, algumas pessoas nos assistem, né? E elas querem saber mais sobre isso para receber, porque às vezes ela não sabe como chegar, né? Então a gente chega nela, né? Então a gente tem aí uma pesquisa, né, que permite que a pessoa tenha acesso a gente, se cadastra, e aí a gente vai semanalmente, a gente tem uma newsletter também, que tudo que rolou, porque é muita informação, e Sim, hoje a sim, gente não. está no momento que é informação que não para de chegar. Então a gente criou vários caminhos alternativos, né, que de alguma forma chega nas pessoas, né? Que bom isso. Então, a gente está com um perfil no Instagram também, que é o @edufinanceiraurgs. Então, quem estiver nos assistindo, Opa, eu nos, não me lembro nos se esse eu siga. tô. Se eu não tô, vou entrar. Porque eu tô no É, Edu Financeira da OBF, né? isso. Não, Ah, não, mas eu vou, eu aquele vou. lá, é aquele Ah, lá. é A gente mesmo? Ah, não, ajustou então eu para tô, ser eu já Edu estou. Financeira URGS. A Ah, não, gente ok. concentrou todo nesse perfil, isso. Tá bom, ok, Mas a então eu gente está estou. aqui no perfil da FCE, porque eu sou a FCE, né? E esse é um projeto que a gente Nós está aí somos, com a eu também marca. era FCE. É, isso. E a gente está com essa marca aí da universidade, né, da URGS, né, até Sim, para mostrar que é a universidade mobilizada, né, dentro do possível, do que a gente pode fazer nesse contexto todo. Bem, a gente daqui a pouco, agora mais, já vai encerrar nossa live, né, queria te sim. agradecer a tua participação, mais uma vez, mais uma parceria, né? E te deixo aí, tem uns 3 minutinhos aí, se tu quiser dar um recado, reforçar algumas dicas aí para o pessoal, para a gente aproveitar o nosso tempo até o limite, Tá te bem. agradecer, né? E essa parceria continua, né? Não é só hoje, né? Com Mas certeza. eu acho que desde quando eu conheci o Pedro, né? Lá no ensino médio. Uhum, Brincadeira, né? exatamente. Um abração para Não, foi ele. legal. Foi legal. Wendy, eu que agradeço a oportunidade das pessoas estarem aí. Quanto mais gente puder estar assistindo a nossa live, conhecendo, nos conhecendo, aproveitando os nossos conhecimentos, o teu conhecimento, que é importante. Tu está fazendo um trabalho maravilhoso, importantíssimo. Eu torço, eu sempre digo assim, eu sempre termino as minhas lives, os meus assuntos, os meus vídeos, sempre dizendo assim, né? Forte abraço de quem torce por sua prosperidade e cuida da sua vida financeira, que é o Dr. Maneisul. Tá? Eu quero só Uhum. reforçar para o pessoal. Eu vi que algumas pessoas estão pedindo, eles dizem, já pedi o meu e-book. Lembra, ó? Só vai Uhum. ganhar o e-book quem se inscrever no meu canal. Tá É. certo? E As nossas. aproveitem, é Sim. gratuito, são mais de 300 vídeos lá falando sobre tudo que você pode imaginar, com mais de 23 anos em mídia, aparições na mídia, vídeos feitos, várias coisas importantes. Aproveitem, gente, é 0800. Educação financeira, eu sempre digo, é um investimento com o melhor retorno possível, é retorno garantido. Legal. Não, eu vi que o pessoal está perguntando ali das nossas lives, Sim, enquanto durar nossos estoques da segunda-feira, porque da normalmente segunda, né? a gente faz às 19 horas nas Sim. segundas-feiras, né? Porque os outros dias da semana eu tô com aula todos os dias da noite. Não Então, parou, né? segunda-feira, Não parou. isso, não parei. Então, segunda-feira é o dia que a gente realiza. E agradeço mais uma vez. E a gente se encontra na próxima, né? Com certeza a gente faz outras ações aí também. Tu pode até estar participando, Por favor, divulgando fique à coisas pelo nosso vontade. projeto.
E vou te dizer uma Exatamente. coisa, ó, quando nós conversamos inicialmente para tratar dessa live, eu disse assim, ó, hashtag tamo junto pela educação financeira. Então, Ah, isso aí. tá Verdade. certo? Tá Hashtag bom? tamo junto. Tá Tamo bom, muito junto. obrigada. Tá bom, Gente, pessoal. eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Um abração para todos. O nome do canal, Everton. É só botar economista Everton Lopes no YouTube que vai estar tudo que precisa lá. Isso. Economista Everton Lopes. Everton Lopes, ó, 20 segundos ainda a gente tem. A gente pode deixar. Ah, Tá. então. De repente. Já Isso, botaram de novo ali, ó. Tá aí, ó. Obrigado, obrigado. isso. Tá É. certo. Wendy, o que precisar de mim, educação financeira é a minha vida, que eu quero jogar para vocês, tá Ah, bom? não, com certeza, eu tenho teu contato. Pode deixar. Tá bom,